Ok, pessoal, vamos retomar nossa aula sobre padrões de desenho. Bem, continuando sobre cotagem, tá? Vamos continuar aqui falando da NBR 101/26. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte que represente mais claramente o objeto. Lembrando que naquele slide lá que eu mostrei para vocês as vistas, né? É sobre isso que o autor está falando, tá? A cotagem deve ser localizada na vista ou corte, porque nós podemos também imaginar um corte no objeto e fazer o desenho dele, tá bom? É sobre isso que ele está falando aqui. Então, ela deve ser representada onde é mais claramente, onde se vê a cotagem deve ser localizada na vista que represente mais claramente o elemento, ou seja, aonde tiver mais fácil de fazer a leitura daquela cotagem, é lá onde tu deves fazer a representação, beleza? Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, por exemplo, milímetro, para todas as cotas sem o emprego dos símbolos. Tá? Então, vocês devem ter visto naquela imagem anterior, daquele objeto, que não tinha o símbolo da unidade medida. Né? Ou seja, tu vai só colocar o número e a unidade medida vai ficar lá na frente do projeto. Já a gente vai ver aonde, tá bom? Então não se coloca os símbolos da unidade medida. Se for necessário, para evitar mal entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda. Aí a gente vai já ver o que é a legenda, beleza? Quais são os tipos de cota? Olha só, a gente já viu o que é cotagem, beleza? Aí agora a gente vai ver quais são os tipos de cota, tá? Existem três tipos de cota que a norma define lá. A cota, cota funcional, a não funcional e a cota auxiliar. Cota funcional, a gente chama de F, são essenciais para o funcionamento da peça. Tá? Então, essa cota aqui ela é essencial para, em outras palavras, se tu retirar, se não for feita a cotagem, né, daquela parte do objeto, da peça, a peça ela não digamos que ela não conseguiria ser feita. Né? Então, a cota funcional, elas são essenciais para o funcionamento da peça. Em outras palavras, se tu não fizer a cotagem, ali o entendimento vai ser incompleto, tá bom? Cota não funcional, ela não interfere diretamente no funcionamento da peça, ou seja, essa cota ela já é mais segundo plano seria a melhor palavra para se dizer, mas é uma cota que ela não interfere naquela parte, né, do objeto, ela não interfere no funcionamento o objetivo principal do objeto, ok? E a cota auxiliar, chamada de AUX, são apenas informativas, não derivadas de outros valores já apresentados no desenho e devem ser para evitar cálculos. Como vocês devem ter visto aqui, ó, no slide aqui, ó, por exemplo, observa aqui que aqui ele botou 10, aqui 10 de novo, 10, 10, 10. Então, para cada pedacinho desse aqui, né, ele disse que tem 10 unidades. Beleza, ok. Aí ele diz aqui embaixo, ó, que esse todo aqui é 70. Essa cota aqui a gente pode dizer que é uma cota auxiliar. Por quê? Quando tu olha para ela, tu sabe que esse todo aqui tem 70 também, né? Então, essa cota aqui ela foi colocada para evitar que se faça cálculos, para ficar somando 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, para evitar esse tipo de trabalho, é colocado uma cota auxiliar. Tudo bem? Então, olha, são apenas informativas, são derivadas de outros valores, como aquela lá, né, apresentada no desenho, e servem para evitar cálculos. Aí tem exemplo aqui de tipos de cota. Aqui tem algo que parece ser um parafuso, né? Então ele bota aqui, ó, que ele vai começar a fazer as representações. Com a letra F é o que é funcional, cotas funcionais, NF não funcional e AUX cotas auxiliares. Então vamos começar aqui pela auxiliar, que seria mais simples. Então olha só, aqui ele já representou a distância desse ponto para esse, representou a distância desse ponto aqui para esse, então já sabe qual o tamanho que vai ser aqui, ó. Botou aqui NF, né? Esse pedaço daqui para cá também já foi cotado, né?
Ele cotou aqui, ó, daqui para cá, metade dessa primeira parte. Cotou essa parte aqui no centro, né? Colocou aqui a cota, ó. Colocou a parte geral aqui, né? Daqui para cá, então desse ponto para cá, cotou de novo. E aí, para evitar que aconteçam cálculos, né? A pessoa fique calculando, somando todos esses pedacinhos, ele botou a cota auxiliar aqui para ajudar, né? Então ela é muito informativa para evitar cálculos. Aí foi dito que essa cota funcional ela é para a parte essencial, né, do funcionamento da peça, e a outra ela não interfere diretamente no funcionamento da peça. Vamos lá. Nota que isso aqui seria um parafuso, né? Então se ele não cotar, se ele não colocar, eu estou chutando que isso aqui é um parafuso, ok? Se ele não colocar essa cota aqui, nota que essa peça, o funcionamento dela vai sofrer um impacto grande, né? Que aparentemente essa parte ela precisa ser maior do que essa aqui, né? Já esse rebaixo aqui, esse corte, enfim, ele disse que ele é uma cota não funcional, ou seja, se ele não cotar isso aqui não vai influenciar diretamente no funcionamento da peça. Não é que se ele não cotar, né? Mas essa parte aqui, ela não influencia diretamente no funcionamento da peça. Tem que ser cotado, obviamente, né? Então, ele quer dizer que essa parte dessa peça, ela não influencia diretamente no funcionamento da peça, mas ela tem que ser cotada, claro, né? Já essa parte aqui, ó, digamos que seria o corpo, né, como um todo aqui. Então ele coloca ela faz a cotagem com uma cota funcional, tudo bem? Aí aqui de novo, né? Ele coloca aqui como cota não funcional e daqui a cota funcional, tudo bem? Aqui tem mais um exemplo, ó, já do livro do Cruz e Morioka, tá? Aqui ele mostra, aqui tem um círculo, né? Aí ele botou aqui o diâmetro do círculo, ele cotou o diâmetro aqui do círculo. Aí ele diz que é uma cota funcional. Aí ele já coloca esse diâmetro mais externo aqui, ó, esse outro círculo, melhor dizendo, mais externo, coloca com uma cota não funcional, ou seja, essa parte aqui já não seria fundamental para o funcionamento da peça. Não sei dizer que peça é essa aqui. Aí ele coloca aqui a cota auxiliar, né, para evitar que quem faça a leitura desse objeto, desse desenho, precise fazer cálculos. Então ele já seria possível chegar a esse valor aqui? Sim. Já seria pegar esse aqui, né, essa cota aqui, e aí somaria com, por exemplo, já se sabe que o diâmetro dessa peça aqui toda, né? Então se eu pegar só o raio aqui, eu ia conseguir calcular o restante. Então, para evitar que aconteça esse tipo de cálculo, aí ele representa logo uma cota auxiliar. Beleza? Elementos básicos para cotagem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem várias linhas, né? Tem setas, tem um valor. Então, a gente precisa ver que esses carinhas aí têm nomes, tá? São os elementos básicos para cotagem. São eles: linha auxiliar, linha de cota, limite da cota e a cota, ou o valor numérico, tá? Vamos ver cada um desses caras. Olha só. A linha auxiliar, ela é estreita, ou seja, não é grossa, e é contínua, tá? Tá aqui um exemplo de linha auxiliar, essa linha que fica aqui marcando o limite, né? Deve ser perpendiculares ao elemento que está sendo dimensionado. Se necessário, podem ser inclinados em 60 graus. Deve-se evitar o cruzamento das linhas auxiliares com outras linhas e pode-se utilizar linhas de centro, eixos, arestas e contorno das peças como linhas auxiliares. Então, olha só. Aqui ele tem um objeto lá na norma que ele está representando, tá? Aí ele quer mostrar aonde começa a marcação da cota dessa parte até essa outra parte aqui. Então ele faz isso com uma linha auxiliar, tá? Essa linha bem aqui. Outro elemento da cota, a linha de cota, tá? Não deve ser interrompida, mesmo que o elemento cotado esteja interrompido, né?
É necessário evitar o cruzamento entre as linhas de cota e auxiliares. Então, não é indicado que aconteça cruzamentos quando vocês estiverem fazendo a cotagem, tá? Então, o ideal é que essa linha que fica aqui, ó, ela não seja cruzada por uma outra cota. Então, vocês têm que organizar o desenho de vocês de forma que não aconteçam esses cruzamentos, tá bom? As linhas de centro e de contorno não podem ser utilizadas como linhas de cota. Vocês devem ter, lembra da linha de centro lá, que dá para mostrar o centro de um objeto? Então ele já está dizendo aqui, ó, essas linhas não podem ser utilizadas como linhas de cota, tá bom? E aqui mais uma vez ele mostra o exemplo do que seria a linha de cota. Então a gente já sabe que esse aqui, ó, é a linha auxiliar, e esse carinha aqui, que mostra que vai de uma ponta a outra, né? É a linha de cota. Chegamos aqui no elemento chamado linha de limite da linha de cota. Tá? O que seria o limite da linha de cota? Podem ser representadas por setas, cujas linhas formam um ângulo de 15 graus. Então esse carinha aqui, ó, essas setas formam um ângulo de 15 graus. Se for levar ao pé da letra, né, o que diz a norma. Podendo a seta ser aberta ou fechada e cheia, ou pode-se utilizar linhas oblíquas de 45 graus, como assim. Tá? Então pode ser feita uma seta aberta, como essa aqui, pode ser uma seta fechada, ou pode ser uma linha oblíqua de 45 graus. Tá? Isso fica muito a teu critério. Aí o autor coloca aqui uma atenção lá na norma. Tá? Não se deve misturar diversos tipos de linha de cota no mesmo desenho. Ou seja, se vocês começaram a fazer a cotagem do desenho com esse estilo aqui, né, colocando só essa linha aqui, a oblíqua, 45 graus, vai assim até o final, tá? Não troca. O ideal é que você mantenha nesse padrão. Senão começa a virar carnaval, né? Começa a colocar a seta fechada, depois vem a linha oblíqua, depois fica a linha aberta. Então o ideal é que você use apenas um, tá bom? Aí agora falando da cota em si, tá? A cota deve-se evitar cruzar a cota, o texto, né? Tá aqui é o número, tá bom? Com outras linhas. Então imagina que está aqui o teu número aqui, aí depois tu vai e faz uma outra contagem por cima, cortando o número. Então isso não é ideal, não é bom. Foge à regra. Ficam a uma pequena distância acima das linhas de cota. Então vocês podem notar, se aqui é a linha de cota, a cota, que é o próprio valor, né, fica um pouquinho acima da linha de cota. A altura dos algarismos deve ser de 3 milímetros. Se for seguir ao pé da letra aqui, tem que calcular 3 milímetros para colocar o número antes da linha de cota. Pode se cotar de duas formas, tá? Pode fazer a cota de duas formas, tá? O primeiro método é esse aqui, tá? Tu coloca o número em cima da linha de cota. A segunda forma é fazer o posicionamento do número ao meio da linha de cota, tá? Posicionamento no meio da linha de cota que deve estar interrompida. Então tu pode colocar dessa forma aqui, ó, o número no meio da linha de cota, né? Então interrompe a linha de cota, coloca o número, depois segue, ou colocar assim, ó, em cima, tá bom? Reforço e peço que vocês assistam esses vídeos aqui, tá bom? Ele faz mais um aparato geral sobre essas linhas, sobre essa norma de cotagem, tá? E aí a gente vai tratar de legendas no próximo vídeo.